Boa noite, meus irmãos. Vocês estão seguros? Amém. Graças a Deus. Vocês estando animados, vocês me animam. É uma hora tensa, né? A gente fica até um pouco emocionado, mas quem sabe, né? Um dia a gente acostuma, porque já fazem 54 anos que eu estou ocupando este lugar. Eu agradeço muito, mas muito de coração, essa consideração do pastor Jonas Pimentel. Como ele já disse, nós fomos consagrados juntos ainda pelo missionário Russell Martins, bem no comecinho da mensagem, né? E temos caminhado juntos. Eu sou uma pessoa privilegiada por ter sido um auxiliar do pastor Joaquim Gonçalves, gravado no estúdio os primeiros programas de rádio, por poucos dias, 1 ano e meio só. E também de ter levado ele para o mato, ensinei ele a andar no mato, a caçar, essa coisa toda. Então a gente tinha aquele relacionamento assim de muita amizade, né? E até hoje nós estamos aqui nessa mesma posição. Agradecemos a Deus por tudo isso. Nós saudamos também nossos irmãos que estão pela internet, especialmente a igreja de Iporá, região. Nós vamos ler a Escritura. Está no livro de Êxodo, verso 4, a partir do verso 1 até 8. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e esta se tornou em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-a pela cauda, e se tornou numa vara em sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, viu a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio e viu o que se tornara como a sua carne. E acontecera que, se eles não te derem crédito, não crerem na evidência do primeiro sinal, crerão na evidência do segundo sinal. Nós vamos orar. Senhor Deus, pela Tua graça nesta hora, nós estamos aqui, ó Deus, porque nós não temos méritos, nós não temos nada para oferecer a ninguém, mas somente a palavra, somente Jesus. Ó Deus, isso é tudo, ó Pai, é tudo que nós precisamos. Receba nossa gratidão, que esta noite seja um marco para muitos, a cura e a libertação, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmã Raquel Cordeiro, gostaria que você ficasse de pé. Irmã Raquel Cordeiro e o Esdras. Irmã Raquel Cordeiro, muito conhecida da igreja de Goiânia, né? Então agradecemos a Deus pela vida da irmã
Raquel Cordeiro. Eu sei que o tempo hoje é limitado, né? Essa leitura que eu acabei de ler aqui, só pela extensão da leitura, você já percebe que daria estudo, não é? Não é pensando somente em uma mensagem de evangelismo, uma mensagem, mas sim um estudo, porque aqui nós estamos vendo, dentro do assunto que vamos falar, sobre o sinal e a voz. O irmão Branham, o profeta, pregou a mensagem, a voz do sinal. Eu estou apenas mudando aqui um pouquinho a ordem, né? A voz do sinal, e eu digo o sinal da voz. Por quê? Porque o sinal, ele antecede, ele vem antes da voz. Eu fiquei muito seguro e admirado quando Deus me permitiu ver estas coisas nas mensagens, ou esta coisa nas mensagens, né? Sobre o sinal que anuncia a voz. Porque muitas coisas têm surgido, até doutrinas de homens que se chamam de mestres. Eu lamento que os nossos mestres aqui no Brasil não foram até hoje bem-sucedidos, chamados mestres, né? Porque a mensagem, ela é uma mensagem tão simples, e nós apenas temos que estar fundamentado, tanto fazer uma mensagem simples evangelística, como em ensinamentos. Nós temos desfrutado lá com a igreja de Iporá os selos, que já é a 4ª vez que nós estudamos com a igreja. Eu tive a inspiração de começar do 7º selo. Terminou, aí nós voltamos para o 1º. Mas isto fica profundo, muito profundo. Aqui no parágrafo 13 da mensagem A Voz do Sinal, Deus teve que ir atrás de Moisés para apanhá-lo. Ele teve que ir atrás de Paulo para agarrá-lo. São homens que não querem fazer isso, não pretendem, né? Eles não querem a coisa. Então Deus toma esse homem que não quer fazer isso, de modo que ele possa mostrar sua glória por meio disto. Porque Deus mostra a sua glória quando o homem mesmo não está mostrando a sua glória. Mas ele se coloca à disposição de Deus, para Deus usar aquela pessoa sem nenhuma pretensão, sem nenhuma condição humana. Claro que vocês entendem, nós temos até onde nós devemos ir. Todo sinal verdadeiramente enviado da parte de Deus é seguido por uma voz. Agora, você observe aqui, o tema é o sinal e a voz. Eu gostei de ver o irmão Branham mudando aqui, não é? Porque seguido por uma voz, mas aqui ficou mais fácil para nós entendermos.
O tema é o sinal e a voz. Se eles não crerem na voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do segundo sinal. Mombrando está se referindo aqui ao livro de Êxodo, a experiência de Moisés. Porque Moisés era um homem tão bem treinado, o profeta diz que ele era o homem mais capacitado que existia naqueles dias, porque ele havia aprendido toda a ciência do Egito. Mas ele passou os seus 40 anos no deserto, e ele foi se esvaziando daquilo, que ele chegou a considerar a si mesmo um bobo. Um homem que não sabia falar, um homem gago, um homem incapaz. Aí Deus então entrou em cena. Aí Deus pôde pegar este homem e trazer ele para onde ele deveria estar. Então ele começou a alegar as suas fraquezas. Aí Deus deu para ele esses dois sinais. Primeiro, da vara se transformando em uma cobra. E o segundo sinal era ele colocar a mão no seio e sair leprosa. Depois ele colocava a mesma mão leprosa no seio e ela saía normal, limpa. Então eram dois sinais. Para que estes sinais? Para Faraó render-se? Não, aquilo era para o seu povo crer nele. Porque ele precisava da fé das pessoas. Ora, irmãos, nós temos que fazer isto. Às vezes nos rendendo, às vezes nos dedicando a uma vida cristã, a uma vida pura, a uma vida digna, para que o povo creia em nós. Eu digo para vocês uma coisa: estamos na hora que os falsos estão ficando sós. Quer dizer, eles não têm o respaldo. Não tem o respaldo porque a igreja está caminhando nesta maturidade. Porque a Bíblia diz que a igreja de Éfeso, ela testou os apóstolos. Ela descobriu quem eram os verdadeiros ali. Se eles tiveram a necessidade de testar aqueles apóstolos lá no início, o que não nos responsabiliza de uma hora como esta, quando nós estamos entrando agora à igreja, é na terceira etapa, é na terceira puxada. E a terceira puxada, ela é uma coisa especial para um povo especial. Deixa eu ver aqui o parágrafo 28. Outro sinal que nós temos aqui. Jonas, todos eles estavam pescando. Os ninivitas estavam lá na praia, estavam pescando. Não esperavam por aquela coisa tão sobrenatural que iria acontecer ali. Subindo a baleia, corre até a margem e cospe o profeta na margem. Quem era a baleia para os ninivitas? Era Deus. Eles adoravam a baleia. Eles criam que a baleia era um Deus. De repente, esse Deus que eles criam, cospe um homem ali na praia. Ah, irmãos, aquilo foi um sinal para os ninivitas. Porque dentro daquele homem, Jonas, sairia uma voz.
E aquela voz adentrou aquela cidade, rua por rua, 40 dias pregando a mensagem de condenação. Ele não estava ali para batizar ninguém, ele não estava ali para dar a ceia a ninguém. Por esse motivo ele fugiu para Tarsis. Ele estava ali porque ele queria que aquele povo fosse destruído. E a sua mensagem era esta: dentro de poucos dias vocês vão ser destruídos. Era a voz, e aquela voz entrou naquela cidade, entrou naqueles corações, e aquele povo se arrependeu. Ali foi uma conversão total. Até os animais, as vacas foram jejuar. Todos eles curvaram-se diante daquela voz, porque ela foi levada por um sinal. E a voz dizia: arrependei-vos e dentro de 40 dias sereis consumidos. E eles tiveram suficiente bom senso para se arrependerem. Agora, a Bíblia nunca deixou de dar esta oportunidade. Desde quando Pedro se colocou ali no dia de Pentecoste e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa voz ainda fala. Essa voz falou conosco. Ela é a voz da oportunidade para aqueles que desejam consertar a vida, preparar a vida, entrar na preparação da vida para chegar à terceira puxada, para chegar à salvação, para receber o Espírito Santo. A voz foi: arrependei-vos, ou em 40 dias sereis consumidos. Então, um sinal trouxe uma voz. Ainda o 45. Ore para aqueles 3 anjos vindo a cada um deles. Os 3 anjos aqui, ele se refere a Elohim e os 2 anjos que foram a Abraão. Vindo a cada um deles. Observe que sinais eles mostraram. Então você verá em que sinais nós estamos vivendo. É uma comparação. Agora, volta à fé apostólica dos pais. Aí está o sinal. Aí está a voz. Exatamente de acordo com a Escritura. O sinal é um sinal como que foi em Sodoma. Deus manifesto em ser humano. Aqueles 2 anjos que desceram a Sodoma, eles não seriam vistos por ninguém. Mas Deus, o profeta diz que Deus mandou a Elohim, pegou ali um punhado de barro, fez um corpinho e disse: entra nesse. Fez o outro e disse para o outro: entra nesse. E eles foram com Elohim, porque Elohim também entrou em um. Embora ele ia ficar com Abraão lá fora, mas aqueles 2 anjos desceram a Sodoma. Converteram a Sodoma? Não, irmãos. Eles não converteram Sodoma. Mas aqueles anjos e a Elohim é um sinal para nós. Sinal de que Deus tem nos enviado uma mensagem para esse dia. O Abraão, a noiva, ela tem recebido a visita do anjo, a visita de Elohim, precedida por sinais.
Sodoma tem sinal, deixou o sinal, aliás. O sinal de Sodoma era exatamente Sodoma e Gomorra, o homossexualismo. E nós estamos hoje debaixo dessa mesma desgraça em qualquer lugar do mundo. Há um espírito invadindo o mundo como um grande enxurrada, para fazer com que os dias de Sodoma voltam a ser idênticos. Agora, isso é sinais para nós. Nós não podemos mudar, nós não podemos entrar na política, mudar estas coisas. Mas temos que nos alertar para estas coisas, porque é um sinal eminente da vinda do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ler aqui na mensagem, eu vou chegar aqui muito rápido, sobre qual foi o sinal para nós nesta era, através do 7º anjo. Na mensagem, hoje tem se cumprido esta escritura. Hoje tem se cumprido essa escritura 92. Veja a visão em relação a Tucson, Arizona, que já fazem 3 anos. Eu estava de pé aqui na rua, frente à minha casa, depois de haver transcorrido 5 anos que ele havia dito. Olha, irmãos, aqui, preste atenção, para vocês verem como foi que começou o maior sinal dado em todas as eras. Nós estamos agora chegando a esse final da última era, a hora do rapto. Deus não teria nada maior para nos dar, e nada maior para dar ao mundo, a não ser nesta hora. Nós não temos que adiar, nós não temos que deixar para depois. Aí o profeta diz: eu estava de pé aqui na rua, frente à minha casa, depois de haver transcorrido 5 anos, porque há 5 anos Deus tinha vindo para ele e dito assim: olha, o dia que eles enfincarem uma estaca na frente do seu portão, vai para o oeste. O dia que eles fazerem isto. Aí ele diz: tem passado 5 anos. Havia dito: no mesmo dia, quando os operários da cidade fixarem um poste em frente desta entrada, vá para o oeste. As pessoas daqui sabem que isto é a verdade. E no dia que o senhor Gene veio e fincou esse poste, disse a minha esposa, aí o Mombrana chamou ela para ajudar: isto tem algum significado. Me perguntou: o que é? Entrei no quarto e, ao esquadrinhar minha caderneta, ali o encontrei. Tinha a ver com um aviso de Deus. E então, no dia seguinte, como que às 10 da manhã, eu estava sentado ali no quarto e o anjo do Senhor desceu e me disse: vá para Tucson. O que tem a ver isso aqui com o assunto, irmãos? Vamos em frente. Vá para Tucson. Estarás ao noroeste de Tucson, quando te chegarão 7 anjos, num grupo, e com uma chegada, toda a terra ao teu redor tremerá. Então dali se será dito: haverá um tremor na terra, quando aqueles 7 anjos chegarem para você. E quantos recordam que eles disse isto muito antes que sucedesse? Há homens assentados aqui nesta noite que estavam presentes quando isso sucedeu.
O anjo também me disse que os 7 selos dos mistérios escondidos da Bíblia completa seriam abertos para assim cumprir Apocalipse 10. Tem a ver a presença desses anjos com a revelação dos selos. E o que na mensagem do 7º anjo estas coisas sucederiam. Hoje tem se cumprido esta escritura ante nossos olhos. Hoje se cumpriu o que a presença desses anjos vier a revelar. Tem se cumprido esta escritura. Agora eu quero ir aqui para a mensagem. Qual é a atração sobre a montanha? Qual é a atração sobre a montanha? O profeta faz menção deste assunto. Eu vou concluir e vocês vão entender. 3 anos atrás eu ouvi um amigo meu, o agrimensor municipal. Ele mora em uma quadra de mim, colocando uma estaca. Eu fui lá e disse: qual é o problema, Moody? O filho do Sr. King, um amigo pessoal, disse: Billy, vão alargar esta via. Então aquilo foi para cumprir o que Deus tinha falado para ele há 5 anos atrás. Todos vocês recordam, eu disse: pode ser a ponte. Mombrana ficou pensando: o que significa esse poste aqui? Porque Deus me falou. E o que é? Eu falei com o irmão Woody, eu disse: segure sua propriedade, talvez aquela ponte passe por aqui, ou algo assim. A Alameda estava toda remexida, tijolos, pedras, jogos por todos os lados. Então eu disse: segure sua propriedade. E então, quando o Sr. Kidd me disse o que iria acontecer. Eu entrei, disse à minha esposa sentada ali: querida, há algo escrito sobre aquilo. É assim diz o Senhor, em algum lugar. Está anotado, está escrito. Eu entrei e apanhei meu livro, olhei nele e dizia: acontecerá 8 anos mais tarde. Ali ele falou 5, porque era 5 anos que Deus tinha falado com ele. Mas agora, quando aconteceu, já faziam 8 anos. 2 dias depois daquilo, certa manhã, estava no quarto por volta das 10 horas. Eu entrei no Espírito de Deus. Eu vi aquele pequeno bando de pombas voando. Isso aqui tem a ver também com as puxadas. Voando. Olhei para aqueles pequenos pássaros. Vocês se recordam disso? Eu vi 7 anjos na forma de uma pirâmide. Ah, irmãos, o sinal estava em evidência, profetizado. Olha só, estava em forma de uma pirâmide. Vieram rapidamente até mim. Disse: volte para o oeste. Quando eles enfincaram a estaca, ele foi para o oeste. Porque ele morava no leste, a 420 quilômetros de Tucson. Então, quando aquele sinal ali no portão ordenou ele a ir para o oeste, Tucson, Arizona. Mas agora ele já estava lá. Aí os anjos disseram: volte para o oeste. Vá a Tucson. Esteja a 40 milhas ao nordeste. E você estará tirando um carrapicho da barra da calça. Você estará tirando um cardo.
ou um carrapicho, como eles chamam lá, da sua roupa. O irmão Fred Sottman estava com ele. Quando ele estava tirando aquele carrapicho, ele já estava lá em Tucson. Ele estava caçando mais o irmão Sottman. O irmão Sottman não achou os porcos. Ele achou os porcos dele. Ele era muito esperto, né? Já havia abatido os porcos. Aí ele saiu para ajudar o irmão Sottman. E Deus falou para ele: você não vai encontrar eles, porque Deus queria que ele ficasse andando ali, correndo ali, cerca de cá, cerca de lá. Quando ele desceu com a perna cheia de carrapichos, ele nem lembrava daquela profecia. Ele foi tirar aqueles carrapichos. Irmãos, ali houve um grande estrondo. Ali houve um grande estrondo. E quando aquele estrondo aconteceu, apareceram os 7 anjos. Irmão Branham menciona muito pouco sobre a coluna de fogo, mas é muito usado a coluna de fogo, porque a coluna de fogo trouxe aqueles anjos. Agora, a coluna de fogo era, na verdade, a evidência de que Jesus estava ali fisicamente? Não, irmãos. Isso é doutrina que já passou. Quando Jesus descia para Jerusalém, montado naquele jumentinho, e eles aplaudindo, o jumentinho chegou a pensar que era ele, a pessoa importante, a pessoa ovacionada, que todos aplaudiam, mas não era o jumentinho, era quem estava no jumentinho, era Jesus no jumentinho. Eu quero dizer uma coisa para vocês: a nuvem, ela é o jumentinho. A nuvem, ela trouxe um sobrenatural. Eu quero ler aqui na mensagem, o 7º selo, tentando resumir o máximo. O profeta nos falando aqui no parágrafo 269, aqui estão assentados 3 testemunhas, que semanas atrás, um pouco mais de uma semana atrás, eu estava lá atrás, em cima das montanhas, voltando a falar da sua presença nas montanhas, próximo ao México, com 2 irmãos que estão assentados aqui, tirando cardo, ou carrapicho, da perna da minha calça. E aconteceu uma explosão. Em várias mensagens, a mensagem Olhe e outras mensagens, Mombrana chama aquele lugar, aquele momento, de a explosão. Porque aquela explosão foi tão forte que pedras rolaram pelas montanhas. Pedras rolaram. E de repente a nuvem veio e parou sobre o profeta William Branham. E lá estavam aqueles anjos, 7 anjos. Deixa eu ler aqui. Aconteceu uma explosão, parecia que quase ia sacudir as montanhas abaixo. Agora, isso é correto, eu nunca disse aos meus irmãos, mas eles notaram uma diferença. Eles notaram uma grande diferença, porque era uma coisa sobrenatural. Os anjos estavam ali. E quando ele olhou para aquele 7º anjo, ele disse que ele tinha seu tórax avantajado, ele tinha uma posição diferente dos outros.
E ele estava ali otimista. O profeta diz: eu observei aquele anjo. De repente, veio aquele sobrenatural, pegou o William Branham e colocou ele exatamente onde estava aquele anjo. Exatamente porque aquele anjo representava o sétimo mensageiro, representava o sétimo selo. O que é o sétimo selo, irmãos? Você diz: eu não entendo, porque a Bíblia diz que é silêncio. O que você vai entender de quem está em silêncio? O sétimo selo não tinha uma mímica, não tinha um sinal com o dedinho. Como você vai entender isto? Você volta para a Bíblia, Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá. Cumprir é ser revelado, cumprir é ser entregue. Porque o que adiantaria nós termos a mensagem, esperando no rapto, esperando a fé perfeita, se Deus não nos entregasse isto, não nos colocasse nessa posição? Volto a dizer, irmãos, a nuvem não era Jesus fisicamente, ela era um sinal anunciando a voz. Bom, já entendemos o que ela era um sinal e o que foi ela. E quem é a voz? A voz do sétimo anjo. A voz é a voz da revelação. A voz do sétimo anjo, ela se dividiu em 3 partes. As 2 primeiras se tornaram conhecidas, imitadas. Osborne, Billy Graham e outros mais copiaram estas 2 vozes de William Branham. O mundo da cura divina, porque as 2 primeiras etapas eram a cura divina e conhecimento dos segredos do coração. 2 foi dado a Moisés. 2 foi dada a William Branham. William Branham orava pelos enfermos. William Branham conhecia os segredos do coração. Você diz: pastor, mas aí nós ficamos na solidão. William Branham foi, né? Ele não está aqui na plataforma? Não, irmãos. Não é não. Não é não. O poder da cura está aqui. Nós temos orado por pessoas com câncer, desaparece na hora. Não é a primeira fase. Nós temos discernido. Você convive com as pessoas, relaciona com irmãos, com ministros, e você só de olhar para ele, você já sabe o que é que está por trás daquela pessoa. Ai da moça que não souber discernir um rapaz para o casamento. Ai do rapaz que não souber discernir uma moça para o casamento. Ele vai se enredar. Agora, o que tem trazido esta voz do sétimo anjo? Eu só quero ler 2 parágrafos aqui da mensagem, o sétimo selo, para nós concluirmos. Devemos lembrar que este sétimo selo é o fim do tempo. O sinal para Sodoma mostrava o seu fim. E o sinal que trouxe a esta voz está mostrando agora o fim.
Fim. Nós chegamos no fim, irmãos, de todas as coisas. Isso é correto. As coisas escritas no livro dos 7 selos selou o plano da redenção desde então, da fundação do mundo, até o final, o ponto final. Esse plano da redenção, o Cordeiro vai levantar do trono do Pai, vai pegar aquele livro, e ele vem para reclamar os seus. Ele vem para reclamar, porque terminou a intercessão, terminou as oportunidades. Então ele vem para colher a sua lavoura, recolher o seu trigo. É o fim do mundo dos conflitos. Vai acabar os conflitos. É o fim da natureza que luta, natureza que sofre, natureza que geme. É o fim do sofrimento dela, é o fim de tudo. Ali está o fim das trombetas, trombetas e guerras. Está o fim das guerras. A última guerra é no Armagedon, na porta de Jerusalém. Ela vai ser a última guerra. E não vai demorar não, depois do rapto é só mais 3 anos e meio. É o fim da terra. Essa terra que nós conhecemos, plantamos, andamos, viajamos, ela vai virar uma bola de fogo. Ela vai queimar totalmente. Porque além das bombas atômicas de hidrogênio, os vulcões vão despertar e ela vai virar só fogo. Os ímpios vão queimar para nós pisarmos nas suas cinzas. O que adianta ser tão avantajados? Nós vamos passar sobre suas cinzas um dia desse. Então é o tempo do fim. Agora aqui, irmãos, mas esta é uma coisa que ele não pode personificar. Não existe personificação, não haverá nenhuma mímica para isto. Porque tudo que o diabo vê, ele personifica. Não haverá. Veja, porque ele não conhece isto. Não há nenhuma maneira para que ele conheça isto. Isto que? A revelação do 7º selo. E o que é isto, irmão Brana? Aí ele responde, é a 3ª puxada. Ele simplesmente não sabe nada a respeito disto. Satanás não sabe nada sobre a 3ª puxada. Eu fico às vezes analisando o nosso tempo de começo, nós ensinamos muitas coisinhas que deveriam ser aprimoradas, né? Aquele que em vós começou a boa obra. Nós dizíamos assim, olha, você vai chegar à fé perfeita, vai descer a rua, no ponto de ônibus, na feira, aonde tiver pessoas faltando um braço, você vai dar o braço. Aonde tiver pessoas faltando uma perna, você vai dar uma perna. Pastor Gedson, você contou antes de ontem, foi ontem lá na sua igreja, sobre o abridor de portão. Não, o controle. Eles perderam o controle e não tinha jeito, né? Vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, vai aqui. E dizia, esposa, olha essa bolsa. Olha essa bolsa. Ela olhava, olhava, olhava. De repente, veio algo e disse assim, dá uma olhada na bolsa. Ele foi lá, abriu a bolsa, estava o controle lá. Irmãos, eu tive uma experiência essa semana. Eu cheguei no sítio, peguei a chave, abri a porta, entrei.
A chave fica guardada lá fora. E eu entrei ali dentro, joguei a chave numa mesa assim, e fui arrumar as coisas. Levar ração para o cavalo, fazer isso, fazer aquilo. De repente eu tinha que sair. E cadê a chave? Eu procurei essa chave, mas procurei mesmo. Fui na mesa, tirei tudo que tinha, olhei, não vi chave. Voltei lá no carro, voltei lá no curral, voltei em todos os lugares onde eu passei, nada de chave. Aí eu sentei numa cadeira lá perto da mesa, fiquei ali, lembrei do irmão Brana com seu canivete. O canivete tinha sumido, 35 anos que ele carregava ele. Aí ele orou, disse: oh meu Deus, o meu canivete. O que é a terceira puxada, irmãos? O meu canivete, Senhor. Ele orou, de repente o canivete veio e parou em cima da mesa. Ele estava orando pelas pessoas enfermas, a irmãzinha ali esperando pela oração. Ele dizia: você não tem fé, irmã? Ela dizia: sim, não, irmão Bruno, eu tenho, sim, eu tenho. Ela queria a oração. Porque às vezes a pessoa não tem fé, mas ele fica esperando o pastor, porque o pastor tem. E não é assim. A fé de quem vai receber a oração. O pastor pode até ter virtude, ele também tem fé, mas a fé dele não vai influenciar muito na sua cura. A irmãzinha disse: ó, irmão Bruno, eu creio. Ele disse: então faz o seguinte, você está vendo aquele pendente lá? Manda ele dar a volta lá, e lá no cantinho, dobrar lá e vir aqui e parar aqui na minha mão. Oh, mas como, irmão? Isso aí não é coisa comum, não. Você ordenar um pendente para andar no ar, dar a volta e vir e parar na sua mão? Ela disse: eu não consigo fazer isso, irmão Brana. Ele disse: pois é, eu consigo. Eu consigo. Você quer ver? Olhou para ele e disse: vem aqui. Ele saiu lá e foi caminhando, deu a volta, veio e parou na mão dele. Isso é fé perfeita. Isso não é coisa comum. Olha só. É a terceira puxada. Ele simplesmente não sabe nada a respeito disto. O diabo não sabe nada. Ele não compreende isto. É uma coisa, eu vou dizer para vocês aqui mais sintetizado. Terceira puxada é somente para quem entrou véu adentro. Terceira puxada é somente para aqueles que têm o Espírito Santo. Terceira puxada não é faz para as igrejas e nem mesmo virgens nécias. A terceira puxada é um privilégio de quem vai estar no rápido. Espero que eu não venha ferir ninguém, porque todos aqui, por mais fraco, mais problema que tem na vida, você pode ir atrás disso e receber isto. Nós não estamos limitando. Então olha só, o diabo não conhece isto, porque é a terceira puxada. Nós poderíamos falar mais, mas eu vou terminar se tratando de um culto especial. Deus abençoe, um abraço a vocês, até a próxima.